Por muito tempo houve uma briga oculta entre filosofia e as letras. Eu não estou falando de algo que se passou na época de Platão, mas de tempos bem recentes. Um certo dia, um professor saiu de uma reunião para decidir o orçamento que iria para cada área de conhecimento dentro da sua universidade. E ele contou aos alunos algo sobre a curiosa postura que representantes de outros departamentos da sua universidade tinham em relação à sua própria área. A chefe das ciências médicas argumentou que a vida da comunidade dependia da sua especialidade, seus cursos seriam os mais importantes e por isso precisavam de mais verbas do que qualquer um. Ninguém ousou contra-argumentar. Então vieram as ciências exatas e computacionais e todo o papo do dinheiro que a área era capaz de gerar para a universidade a curto prazo, e o nível de importância expresso por cada uma das outras áreas foi do maior para o menor, do mais ambicioso para o mais singelo, até que só restaram as ciências humanas. Uma vez que se passou às áreas técnicas como serviço social, direito, o cabeça do curso de filosofia pediu uma fatia pequena do orçamento que ainda tinha restado para atualizar o acervo dos livros do curso e pontuou o seguinte: a gente pode não servir aos interesses imediatos da vida humana, como a colega da medicina, não produzir recursos como os cavalheiros da informática e não formar futuros líderes como a economia e o direito. Mas pelo menos a gente trata de algo menos arbitrário do que essa gente das artes. Isso aconteceu em 1990, numa universidade dos Estados Unidos da América. A história parece reproduzir à risca aquela ladainha que você vê por aí de que o filósofo Platão teria expulsado os poetas da República, e eu proporei uma interpretação desse episódio que vai na contramão da ideia de que as artes seriam opostas à filosofia dentro da própria tradição platônica. Esse é o episódio 2 da série Clássicos da Teoria Literária. Ele falará sobre um autor que no fundo nunca escreveu teoria literária, mas que tem parte central no debate que forma esse campo. Após uma introdução à poética de Aristóteles, nossas opções eram as seguintes: ou avançar no tempo para as poéticas do período helenístico, ou cobrir ideias sobre a ficcionalidade proposta por Platão, uma das maiores mentes a pisar no planeta Terra. A escolha nem foi tão difícil assim. Então, Politeia, ou República, é esse clássico da filosofia ética e política escrito no ano 350 antes da Era Comum. E diferente de quase tudo que Aristóteles escreveu, ela não foi anotações de aulas que traziam uma interpretação já pronta de um pupilo de seu mestre. O texto platônico é do próprio punho do Platão, ao que tudo indica pelo menos, e começa de uma forma um tanto teatral. Desci ontem ao Pireu com Glaucon, filho de Ariston, para fazer minhas preces à deusa e ao mesmo tempo ver como fariam a festa, porque então a celebravam pela primeira vez. Só nesse trechinho de abertura a gente encontra 3 personagens. Uma delas é a personagem de Sócrates, o antigo mentor de Platão, que ele sempre usou como sua voz narrativa. E a gente tem também um cenário específico, que é o Pireu, e um marco temporal, o primeiríssimo festival da deusa Bendis, e eu já falo a respeito dele. Esse Pireu foi um porto contíguo à cidade de Atenas, a quilômetros do centro urbano propriamente dito, onde aquele monte de figuras históricas transitou. Inclusive a quilômetros da Ágora, o centro pulsante da vida democrática ateniense, onde tudo era debatido pelos cidadãos livres que habitavam aquela cidade, na sua época auge de realizações culturais. Aqui é como se Sócrates, figura que já transitava no centro da democracia ateniense desde os diálogos anteriores do Platão, tivesse sido jogado em um universo diferente. Não em qualquer dia, mas justo para ver a estreia do Festival de Bendis, uma deusa de um povo estrangeiro, oriunda da Trácia, que então tinha sido recém-incorporada ao panteão de deidades atenienses. Então vamos pensar assim: suponha que o Vaticano aceite acrescentar Buda ou Durga, divindades de religiões orientais, ao rol de santos católicos,
e uma cidade ultracatólica do interior do Brasil começasse a celebrar um feriado cristão, em homenagem ao São Buda, o Iluminado, ou a Durga, a santa deusa da morte. Esse é simbolicamente um momento de mistura, portanto, e de solução da religião grega tradicional, sobretudo em uma Grécia profundamente contrária a tudo que fosse estrangeiro. Porque nós somos globalizados e relativamente abertos a ideias de fora. Só que um grego na época de Platão e Aristóteles tinha certeza de que não falar grego era algo equivalente a pertencer a uma categoria inferior no reino animal. Sócrates não se mostra exatamente como alguém intolerante ao elemento estrangeiro, mas eis o nosso contexto. Daí a gente volta ao Pireu. Se não é uma região de instabilidade, como se fosse uma contra-imagem de Atenas, ele aparece como um local de ecletismo. Na descrição seguinte, adiciona-se um certo tom de desordem naquele cenário. É igual ao fim de quermesse. Metade do público está bêbado, ou tem os ânimos espirituais alterados por conta do evento. E Sócrates está acompanhado de amigos, mas na volta para sua casa é abordado por uma outra figura chamada Polemarco. Esse Polemarco insiste para ele ficar por ali e estender aquela festa. Polemarco também está acompanhado por seus próprios amigos. Eles são Adeimanto, Nicerato, entre outros. E Sócrates resiste no início e questiona se não tem jeito de persuadi-los a deixarem-no ir para casa. E esse trecho é um tanto irônico, porque todo mundo que sabe algo sobre Sócrates sabe que ironia e o poder de convencimento é a sua característica principal. Todo o diálogo platônico em que ele figura é uma descrição de um processo em que ele convence seu interlocutor de sua própria tolice e preconceitos, levando à consciência de que deveria ser mais rigoroso com seus argumentos, com a sua própria mente. Então, na República, esse trecho implica, as coisas vão funcionar de forma diferente. O pessoal não vai aceitar ser encurralado pela perspicácia dessa figura de Sócrates e está decidido de antemão se quer ouvi-lo. É como se Platão retratasse Sócrates como uma personagem que, igual em um texto de ficção, traz consigo certa reputação, certa história pessoal, a qual a narrativa vai revelando para os leitores gradativamente. Já nesse momento do diálogo, a gente tem todas as características que aliam Platão às artes dramáticas, não exatamente a filosofia. Essa é a primeira coisa para a gente manter em mente. Ela não é uma interpretação exatamente nova, nem é tão difícil chegar a ela. Milhares de leitores desde a antiguidade, na verdade, já registraram a curiosa constatação de que Platão está escrevendo algo semelhante a um texto dramático, onde mais para frente, no livro 3, defenderá a censura das artes dramáticas. Eu adianto aqui que se o herói do tipo de teatro sendo feito naquela época era dramático, geralmente um homem violento que age à revelia da razão, movido pela força das circunstâncias trágicas, o herói proposto aqui é filosófico. Ele é o velho Sócrates, acotovelando-se no fim do festival, tentando voltar para casa, mas sendo impedido por jovens insubordinados à governança da razão. O diálogo platônico seria uma proposta vanguardista que visa suplantar, vamos dizer, essa tragédia. Sócrates não só não consegue chegar na sua casa em Atenas, como é forçado a acompanhar os camaradas à casa do pai de Polemarco. E oferecem um banquete a ele, mas ele nem tem tempo de comer nada porque logo vem outro e arrasta ele pelo braço para ver uma corrida realizada nas proximidades. E como é de se esperar, ninguém no final vai conseguir assistir a tal corrida por conta de uma nova complicação. E o contexto é do mais completo desacordo. Só que mesmo assim, entre um evento e outro, o Sócrates guia a conversa ao tema: o que é a justiça? E esse tema, na passagem para o livro 2, se transforma em um dos debates que inaugura a filosofia política na tradição ocidental. Então lembre-se, tudo começou no cenário de ecletismo em que o velho Sócrates só queria ir para casa, para a segurança da Atenas racional e ordenada, mas não lhe dão sequer chance de impor sua vontade sobre a vontade dos outros.
Para acompanhar o passo a passo do argumento filosófico mesmo, você pode ler esse diálogo. Não é nada tão complicado em termos de linguagem, mas eu me volto aos detalhes propriamente narrativos e literários desse pequeno trecho de umas 20 páginas nas edições modernas. Como o uso dos cenários e das figuras históricas no diálogo amplifica os sentidos do texto. Como o que Platão está fazendo é parte das artes narrativas. O fato do Sócrates estar indo para o primeiro festival de Bendes o situa em meados de junho do ano de 429 antes da Era Comum, segundo estudos de arqueologia de um tal Christopher Planot. Deixo aí na tela a referência. Essa época será descrita posteriormente como uma idade de ouro, logo antes de Atenas entrar numa profunda crise política. E é desse momento exato de crise política que Platão está escrevendo. Então ele parece situar dois períodos no tempo. Primeiro o de Sócrates, que é um momento de simplicidade ou de idealismos inocentes talvez daquela geração, e outro um grande marco da política interna de Atenas, que foi a supressão da sua estrutura democrática e substituição pela tirania dos 30, tal do Roi Triaconta, no ano de 404 antes da Era Comum. Você estudou na escola da guerra entre Esparta e Atenas, e, pois bem, os espartanos invadiram Atenas e estabeleceram uma espécie de governo ditatorial gerido por 30 regentes. Eles não colocaram fogo em tudo. E vendo que a dissidência pró-democracia havia se concentrado justamente na região do Pireu, eles acabaram estabelecendo mais 10 tiranos naquele lugar, a fim de conter rebeliões eventuais. Isso a gente encontra muito bem detalhado em Plutarco, uma referência que eu deixo aí na tela. O Pireu da narrativa, portanto, é um cenário prévio à supressão histórica da democracia ateniense, e ajuda a gente a entender certos diálogos travados por Sócrates. Porque algumas das questões que serão discutidas têm tudo a ver com que os atenienses já não podiam mais se questionar na época sem um certo gosto amargo de derrota. São questões como: vale a pena lutar pela democracia? Se não, qual o sistema de governo é mais adequado para a manutenção da polis de uma boa vida? Qual é a função de cada cidadão dentro do corpo político? Então, já na construção do cenário, o texto antecipa discussões desenvolvidas nos diálogos propriamente ditos entre Sócrates e seus interlocutores. O leitor dessa época tinha isso bem claro. A gente tem hoje de se dar o trabalho de estudar o contexto da obra de arte e, sim, República deve ser lida como tal, como parte das artes diegéticas. Se tiver interesse de lê-la, a dica é pensar em cada personagem como representante de uma tendência política. Inclusive tendências políticas que existem até hoje. A gente tem, por exemplo, Trasímaco, que é um sofista arrogante pra caramba, meio fascistoide, se a gente for usar termos modernos. E é ele que acusa Sócrates de ser ignorante por não saber que justiça é simplesmente, abro aspas, o interesse do mais forte, fecho aspas, algo danoso àqueles que estão subordinados ao líder. Está no trecho 344c. E para complicar tudo, Trasímaco não só representa um indivíduo de vontade implacável, que se vale da força para atingir seus objetivos, e, olha lá, o contexto nos ajudando de novo, ele foi também uma figura histórica, um apoiador dessa oligarquia ateniense de 411 e peça fundamental durante as conquistas espartanas a partir de 404. Com a subida da tirania dos 30, aos poucos oligarcas atenienses que deram suporte aos invasores assassinariam duas figuras também presentes no diálogo, que é Nicerato e Polemarco. Então Plutarco estima que 3.000 dissidentes atenienses aprisionados por Lisandro, que foi o líder dessa invasão, acabaram sendo assassinados na passagem da Guerra do Peloponeso e a tirania dos 30. O que Platão faz é selecionar algum desses personagens cuidadosamente a fim de escrever um diagnóstico sobre as forças que operavam e ainda operam no período conturbado da história ateniense. Eu volto a remeter aqui a essa ideia de que Platão seria um inimigo dos poetas, ou ao menos alguém cético à fidelidade do tipo de mimetismo operado pelas artes da ficção.
E de fato, quem começa a ler a República do livro 2 e sobretudo do livro 3 em diante, vai se deparar com qualificações de grandes textos da tradição grega como, abro aspas, fábulas mentirosas, que mesmo se fossem reais, não deveriam ser contadas com tanta leviandade a jovens de pensamento imaturo. Esse é um trecho clássico muito citado de 377 a 378a. E vai lá. Isso Sócrates está falando de Homero e Hesíodo, que eram autores que já tinham mais ou menos 400 anos de existência para trás da escrita da República e que formavam a base referencial de toda a arte grega. Era igual questionar o valor de Camões, digamos, para os portugueses ou de Shakespeare para os britânicos. Só que isso tudo ocorre numa conversa, e tudo em conversa é provisório. E é justamente esse o caso em dado momento em que Sócrates se põe a pensar junto de Glaucon, seu amigo inicial, o que seria uma cidade ou uma república ideal. Um lugar onde as coisas realmente funcionam. Onde a tirania não tem vez porque os próprios cidadãos e cidadãs não são os pamonhas que veem as coisas acontecerem e permitem os desmandos do poder sem muita resistência, preferindo se dedicar aos seus interesses pessoais. Então o que o Sócrates está propondo aqui é uma utopia, sem dúvida, embora uma utopia nesse contexto sirva como um exercício especulativo e criativo para se chegar a algumas constatações sobre o que é justiça, o que é boa governança, o que é o espírito comunitário. Até mesmo qual o motivo por trás de se viver em sociedade. Tudo isso está sendo colocado em pauta aqui. E por Platão, nenhum desses conceitos pode ser dado de forma efetiva pelo senso comum. Você só vai chegar a um aperfeiçoamento desses conceitos via dialética, via esse método de experimentação regrada de cada subargumento constitutivo de uma verdade com V minúsculo que guia as suas ações e as suas atitudes. E nota, as artes não fazem isso. Ninguém fazia isso até então, senão o próprio Platão. Então existe algo de vanguardista, como eu propus, talvez não seja o melhor termo, mas algo de vanguardista no seu gesto, no gesto que responde à crise dessa Atenas clássica. Seu alvo era emancipar a cultura grega de seus próprios elementos de barbarismo. O filósofo francês Jacques Rancière tem um livraço chamado Política da Estética, que já no início propõe o seguinte: não há nada como uma estética na formulação de Platão aqui, já que as artes não têm uma função artística nesse contexto, como elas vão ter em Aristóteles, por exemplo. O papel da arte nesse contexto serve a um regime ético, unicamente. E o campo da ética, por sua vez, deve servir ao logos, aos juízos rigorosos detidos pela razão. A forma como a arte trabalha, por outro lado, é do alogos, dos juízos estéticos, do gosto, da opinião. Então, para os fins da república imaginária, isso poderia levar a um problemão. O que se vê em cursos e muitos textos de historiografia literária, ou mesmo jornalismo literário, é um tanto diferente de tudo isso. Os argumentos de Sócrates contra o caráter irracível e violento dos heróis de Homero, por exemplo, ou contra a falta de apreço dos tragediógrafos pela religião, são todos usados como prova de que Platão encabeçaria uma tradição obscurantista, insensível aos méritos da arte. E já deu para perceber até aqui que falar isso é um gesto de preguiça intelectual. Porque tudo em Platão deve ser lido como parte de um projeto filosófico inovador e muito maior do que isso, que inaugura sua própria hermenêutica, inclusive. Ele meio que propõe as regras que você pode usar para interpretar seus diálogos e aproveitar o máximo deles. O ponto de partida é o seguinte: o que tem valor e uso na vida deve ser posto na mesa e pensado muito bem. Na República, livro 3, as artes que passam pelo escrutínio dessa análise. A minha sugestão final aqui é a seguinte: boa poesia em Platão consiste em ficções que contam verdades morais para as pessoas que não conseguiriam depreendê-las somente através de elucubração filosófica. E para Platão,
Tem gente que é capaz de fazer filosofia e tem gente que não consegue pensar de forma refinada. Ele não acreditava em igualdade entre todas as pessoas no que diz respeito à capacidade intelectual. E para cada tipo de mentalidade, digamos, haveria uma mensagem a ser retirada nesses diálogos. Cada tipo se deixará influenciar também pelas artes, e o perigo de certas artes miméticas reside aí. A tragédia e a comédia atenienses seriam para ele maus exemplos por imitarem as falas e visões de mundo de personagens diversas, sem que a voz autorial do dramaturgo seja posta, sem que ele fala, você deve seguir tal figura e não aquela outra. Potencialmente, ele confunde os menos avisados e menos refinados, levando-os a simpatizar com personagens viciosas. E a gente vê uma derivação desse debate que parece antiquado, mas não é. Sempre que surge algum filme polêmico, e eu lembro muito bem da ocasião que teve uma leva de ficção neorrealista no Brasil a partir de 2000. Então teve um filme conhecido por muitos, chamado Cidade de Deus, dirigido pela Katia Lund e o Fernando Meirelles. No Brasil, muito mais gente viu o filme do que leu o livro. E eu lembro de 2 caras da minha turma de segundo colegial que não interpretaram aquele filme como um retrato da devastação causada pela violência urbana na mente de crianças desassistidas e em comunidades inteiras do Rio de Janeiro. Não, eles viram aquilo como um filme de bang bang, em que o Zé Pequeno e o Benê seriam figuras a serem imitadas. Zé Pequeno, uma das personagens mais psicóticas do cinema brasileiro. E esses 2 colegas de escola manifestaram para mim na época o interesse de perguntar na quebrada onde eles moravam onde eles conseguiriam arrumar um revólver, porque eles queriam brincar de ser o Zé Pequeno, vamos dizer. Eu nem imagino o que deu esse caminho interpretativo dos meus 2 colegas de escola, mas a gente volta para Platão. A culpa de uma interpretação burra e distorcida de uma obra de arte é do artista? Na minha opinião, não é. Mas do Platão da República talvez fosse o caso, porque coesão social e educação para a cidadania seriam valores superiores a qualquer juízo estético abstrato que a gente possa atribuir ao valor de uma obra de arte ou a autonomia do artista e o escambau. São questões suscitadas desde que 300... Essas todas são questões suscitadas desde 350 antes da Era Comum que ainda nos dizem respeito. Então, quando a gente pensa em textos formadores de uma tradição da teoria literária, a gente tem que pensar também nas questões que foram sendo suscitadas por áreas paralelas. No caso aqui, a filosofia política. Para fechar, nenhum diálogo deixa mais claro a espécie de fenomenologia da leitura do mundo proposta por Platão do que um diálogo chamado Meno. O texto é um diálogo sobre uma pessoa estúpida que teve sua educação estragada pelo sofista Gorgias e chegou a um nível de imbecilidade que forçou Sócrates, respeitosamente, a recorrer ao imaginário mitológico para defender seus argumentos e levar esse camarada à causa da ética. Algo que ele jamais faria com outros comparsas de debate mais sérios, como a gente vê nos demais diálogos. Porque a ideia é: se me valer de histórias mirabolantes como fábulas e mitos para passar para frente uma verdade moral, minha função de educador terá sido feita. Essa com certeza é uma postura polêmica, inclusive que a Igreja de Roma aprendeu a usar em virtualmente toda a sua história para passar para frente a mensagem da cristandade, e é como políticos e educadores muitas vezes tratam seus pupilos. E Platão está partindo do pressuposto de que é o mesmo o que acontece com as artes. O diferencial discursivo do então novo método do diálogo filosófico viria do fato de que ele traz em si várias camadas de significado. Uma tragédia nem sempre. E ele o faz de propósito. Há uma dimensão de argumentos para um tipo de leitor superficial, mas há outras mais profundas para leitores mais rigorosos. Filosofia não é para qualquer um,
Então formar uma opinião útil, entre aspas, é o que vem logo em seguida nessa busca coletiva pela verdade. Na próxima a gente vai ter que responder por que a tradição teórico-literária do Ocidente foi aristotélica e não platônica. E aqui um artigo do Gérard Genet chamado Frontières du Récit será central. A série Clássicos da Teoria Literária é escrita e produzida por Felipe Vale da Silva. Se quiser apoiar o trabalho árduo sendo feito aqui, é possível contribuir agora diretamente via o YouTube. Clica aí em Seja Membro no nosso canal ou na tela desse próprio vídeo para saber mais de opções para contribuir e inclusive ganhar cupons de desconto para os livros da ET Editorial. Até a próxima.